Olá! Hoje nós vamos conversar sobre um livro que não estava na minha meta literária, não estava nos meus projetos de leitura, eu nem conhecia o livro, mas ele caiu de paraquedas no meu colo por indicação de uma seguidora que virou amiga, a Marielle. Um beijo, Marielle, se você estiver vendo esse vídeo. Ela me indicou esse livro e me mandou um vídeo do Paulo Hatz. Eu vou deixar o vídeo dele aqui embaixo pra vocês, caso vocês não tenham visto. Acho muito difícil vocês que acompanham o meio literário não conhecerem ele, porém, vou deixar aqui embaixo. E ele fez um vídeo surtando com esse livro, que foi um dos melhores livros que ele já leu, de suspense. E eu, como sou muito rata de suspense, eu adoro um suspense, adoro um thriller policial, adoro o gênero, vocês já estão acostumados aqui com as minhas leituras. Eu fui convencida em dobro, não só pela Marielle, mas também pelo Paulo Hatz. E cá estou fazendo essa resenha desse livro que eu comecei a ler em março. A gente tá no comecinho de abril, então eu levei ali mais ou menos um mês pra ler ele e a gente já vai chegar nesse ponto. Porém, é um livro que é muito interessante na sua premissa e tem uma das melhores introduções de suspenses que eu já li. Então hoje a gente vai conversar sobre Ninféias Negras, um livro de suspense, um suspense policial. Então vamos começar com essa resenha, que é muito difícil falar pra vocês qualquer coisa sem dar spoiler, porque qualquer detalhezinho que eu possa dar pode ser um spoiler. Daqui a pouco eu vou ler um pedaço da introdução desse livro pra vocês terem uma ideia de como que esse livro te prende desde a primeira página. Mas, por enquanto, eu vou falar um pouquinho sobre a sinopse, bem por cima, pra não estragar a experiência de ninguém, porque eu acho que é um livro que quanto menos você souber da história em si, Ninféias Negras, como vocês já repararam, é um suspense. E esse é um livro que vai tratar sobre um assassinato que ocorreu nesse vilarejo da França chamado Giverny. Esse é o vilarejo onde o Monet morou e onde tem os seus grandes jardins de Monet, é nesse vilarejo. E o porquê que eu tô falando isso? Porque o Monet e a arte em si tem um grande plano de fundo para essa história. Sim, existe um plano de fundo muito grande nesse livro que trata bastante sobre essas questões, porque as personagens desse livro se interessam muito pela arte. Então, claro que isso também vai ter um plano de fundo muito importante, principalmente pelo nome do livro, né? O nome do livro chama Ninféias Negras. E o Monet é muito conhecido pelos seus quadros que chamam ninféias, que são algumas florzinhas que nascem no rio. Então o Monet pintava muito dessas ninféias, e eu achei sim que esse nome tem tudo a ver com o livro. Então, voltando um pouquinho para a sinopse, então Ninféias Negras vai tratar sobre esse assassinato que acontece nos jardins de Monet em Giverny, e é um caso aparentemente muito difícil porque não tem testemunha, ninguém sabe muito bem o que aconteceu, porém existem 3 mulheres que sabem o que aconteceu naquele assassinato, sabem o que acontece naquele lugar, e todas elas têm algo em comum. Então a gente vai acompanhar a história dessas 3 mulheres e como que a vida dessas 3 mulheres se encaixam dentro desse assassinato que tá muito difícil de ser resolvido. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, eu vou ler agora um pedacinho da introdução desse livro para vocês, que conta um pouquinho sobre essas 3 mulheres e também te faz prender e ficar totalmente vidrado no livro desde a primeira página. No vilarejo viviam 3 mulheres. A primeira era má, a segunda, mentirosa, e a terceira, egoísta. A primeira tinha mais de 80 anos e era viúva, ou quase. A segunda tinha 36 e nunca havia traído o marido, ainda. A terceira estava prestes a completar 11 anos e todos os meninos da sua escola queriam ser o seu namorado. As 3 eram bem diferentes. Tinham, porém, um ponto em comum, um segredo. Em certa forma, todas elas sonhavam em ir embora. A primeira, a mais velha, era dona de um belo quadro. A segunda se interessava muito por artistas. E a terceira, a mais jovenzinha, pintava bem. Muito bem, aliás. A terceira, a mais jovem, procurava um pai, em outro lugar. A segunda buscava o amor. E a primeira, a mais velha, sabia coisas sobre as outras 2. Mas a regra era cruel. Somente uma poderia escapar. As outras 2 precisavam morrer. Era assim que tinha que ser. Isso durou 13 dias, o tempo de uma fuga. 3 mulheres vivendo num vilarejo. A terceira era a mais talentosa. A segunda, a mais esperta. A primeira, a mais determinada. Qual delas conseguiu escapar? A terceira, a mais novinha, chamava-se Fanette Morelli. A segunda era Stephanie Dupin. A primeira e a mais velha era eu.
E é assim, senhoras e senhores, que se começa um livro de suspense. Essa introdução é uma das melhores introduções de suspenses que eu já li. Essa é apenas a primeira página do livro e só pela essa primeira página eu já fiquei completamente obcecada pela história e eu queria detonar o livro pra ler e saber o que estava acontecendo. A premissa do livro é realmente muito boa, porém, como eu falei no começo do vídeo, é um livro que eu comecei a ler em março e eu só acabei agora em abril. É um livro que eu demorei muito pra ler. Esse não é um livro longo, ele tem cerca de 300 páginas mais ou menos, e eu demorei muito pra ler. Por quê? A leitura é muito lenta e muito maçante. Na resenha do Paulo Hatz ele fala isso e realmente concordo com ele, porque no meio do livro ali começa a ficar muito arrastado. Você precisa ali de um tempo para entender o que estava acontecendo, principalmente porque tem esse teor também um pouco mais artístico, um pouco mais de arte, de cult. Afinal de contas, a gente está falando ali também sobre o Monet, quadros, vendas de quadros, arte, uma coisa meio lírica ali que está acontecendo também no meio do livro, além da investigação sobre esse assassinato. A gente tem alguns núcleos dentro dele, então vai acumulando algumas coisas que vai deixando a leitura um pouco arrastada. Então se você resolver ler esse livro, então saiba o que te espera. O começo, assim, é um começo eletrizante, e aí depois de algumas páginas começa a se arrastar, até chegar no final. E falando sobre o final, eu acho que esse livro tem dois grandes plots, tá? Que fez algumas pessoas surtarem no final e que eu entendo o porquê, porém algumas coisas eu achei um pouco forçadas, tá? E um deles eu descobri na metade do livro. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse plot em si, porque eu quero explicar pra vocês como que eu reparei e como que eu entendi o que estava acontecendo no finalzinho desse vídeo, tá? Não se preocupem, eu vou avisar quando eu for falar pra vocês não tomarem spoiler. Agora eu não vou falar nada disso, tá? Quando eu for falar, eu aviso. Um desses spoilers eu realmente descobri no meio do livro que estava acontecendo, o que acabou me broxando um pouco, porque assim que eu descobri o que estava acontecendo, eu percebi algumas forçações na narrativa do autor. E não que o plot não seja bom, tá? Mesmo eu descobrindo o plot, eu tinha gostado da ideia, só que eu achei uma forçaçãozinha em alguns pontos que eu já vou falar pra vocês. O outro plot twist é sobre realmente quem é o assassino principal dessa história. E aí sim, eu não vi chegando esse tapa na minha cara. Eu realmente não vi chegando e foi uma surpresa muito grande. E o outro plot é descobrir como que a vida dessas três mulheres se conectam. E apesar de eu ter adivinhado essa questão do plot das três mulheres, eu realmente acho que é uma ideia muito boa. Só que a partir do momento que eu descobri isso, eu acabei dando uma brochada, porque eu comecei a perceber algumas forçações de barra na narrativa do autor. Então eu comecei a entender algumas escolhas que o autor fez para não revelar o plot ou para justificar o plot mais pra frente, sabe? Então não foi uma coisa meio que natural, foi uma coisa que ele realmente precisava dar explicações a mais ou a menos, ou criar algumas outras coisas que não fazem muito sentido pra realmente você entender o final desse livro. E sobre o final do livro, eu gostei muito do final. Achei um final coerente, achei um final que, de certa forma, dá um quentinho no coração, porque quando você entende que você perdeu uma vida inteira por uma decisão que outros tomaram por você, é muito triste, sabe? Eu tava sentindo uma angústia absurda com o final e eu falo, gente, merece coisa melhor, sabe? E eu sou do tipo de pessoa que não me incomodo com finais trágicos nem nada do tipo, sabe? Então, eu tava entendendo todo o motivo, mas o apertinho no coração ficava. E aí, logo no final, acontece ali uma coisinha que dá um quentinho no coração. E eu realmente gostei muito do final, gostei muito da escolha de ter ali acabado daquele jeito. Foi um jeito muito singelo, muito bonito e que
fechou ali um ciclo do livro todo e eu gostei muito do final. É um livro que lá no meu Scooby, se você não me segue no Scooby, o link vai estar aqui embaixo no box de descrição, eu dei 3 estrelas, porque realmente eu achei o livro muito arrastado, muito maçante. Não foi um livro que eu consegui sentar e ler por horas, sabe? Eu li um pedaço aqui, um pedaço ali. A investigação do crime não era uma coisa que ficava na minha cabeça, porque eu acho que livros de suspense têm que cumprir o seu papel de criar uma ansiedade entre aspas, de você querer saber o que tá acontecendo, dessa ânsia de você querer saber o que tá acontecendo e não largar o livro, sabe? E não me despertou esse interesse durante a leitura, apesar de que eu queria saber o que tinha acontecido no final, mas o desenvolver da história era muito lento, era muito arrastado e me fez perder um pouco esse interesse. Então, pra mim, os pontos fortes do livro são o começo e o fim. Por isso que eu dei 3 estrelas e por isso que eu continuo achando que é um livro bom. Não acho que é um livro uau, não acho que é o melhor livro de suspense que eu já li, mas é um bom livro. Só não acho que é esse hype todo, porque pro meu gosto, eu já li livros de suspense melhores, tipo A Paciente Silenciosa. Mas eu acho que a premissa é muito boa, a ideia é muito boa, a execução foi meio falha em alguns momentos. Dá uma chance pro livro, porque realmente o final eu gostei bastante. Então é um livro ali pra você passar o tempo, pra ler aos poucos, sabe? Você não precisa sentar e ler ele de uma vez. Lê aos pouquinhos, lê um capítulo por dia. Eu acho que isso também ajuda a você não deixar o livro tão maçante, porque eu quis ler tudo de uma vez. E aí, com isso, o livro me perdeu. Se eu tivesse lido um capítulo por dia, se eu tivesse me proposto a ler um capítulo por dia, talvez essa leitura tivesse sido mais interessante pra mim no decorrer, ali no meio do livro, tá? Agora eu vou falar um pequeno spoiler pra falar qual foi uma das forçações de barra que eu notei no autor pra justificar um dos plots, tá bom? Então, se você ficar por aqui, um beijo pra você, muito obrigada por ter assistido e agora vamos de spoiler. No meu vídeo de releitura do Oceano do Fim do Caminho do Neil Gaiman, eu falo que o Neil Gaiman tem algumas características nos livros dele. E nesse vídeo eu falo que uma das características que o Neil Gaiman tem é sempre introduzir 3 mulheres. Se você não viu esse meu vídeo, eu vou deixar aqui em cima, caso, vocês queiram ver. E é muito interessante porque essas 3 mulheres ocupam o mesmo espaço nas histórias do Neil Gaiman, apesar de serem diferentes. Então, quando eu comecei a ler Ninféias Negras, e tem essas 3 mulheres em diferentes faixas etárias, igualzinho o Neil Gaiman faz, porque normalmente essas 3 mulheres introduzidas são uma bem novinha, uma ali na idade entre 30 a 40 anos e uma bem idosa, ali de 80, 90 ou mais, né? Então, as características são as mesmas. E aí eu comecei a desconfiar que talvez essas 3 mulheres em Ninféias Negras tenham e desempenham o mesmo papel das 3 mulheres que o Neil Gaiman sempre coloca nas suas obras, que são basicamente, realmente 3 mulheres, porém todas elas são a mesma pessoa. É realmente isso. Quando eu descobri que, na verdade, essas 3 mulheres são a mesma pessoa, apesar de que lá na introdução elas terem sido apresentadas com nomes diferentes, a gente entende o porquê que ela vai mudar o nome ali conforme vai passando o livro, meio que associei essas 3 mulheres às 3 mulheres do Neil Gaiman que ele sempre coloca nas histórias. Então por isso que eu matei e entendi que na verdade as 3 mulheres de Ninféias Negras na verdade são a mesma pessoa em diferentes épocas da vida. E a forçação de barra que eu falei pra vocês durante o livro foram 2. Primeiro, os nomes, porque os nomes realmente mudam. Tem uma justificativa pra mudar, mas eu achei meio forçação de barra. Pra você não descobrir que são a mesma pessoa, os nomes mudam, certo? Então, pra mim, essa forçação de barra maior do livro inteiro foi o nome. Tanto o nome do Netuno, que é o cachorrinho, tanto o nome dessas 3 mulheres que vai mudando, certo? Não só dessas 3 mulheres, tem outros nomes que vão mudando também pra você entender o contexto, tá? E a partir do momento que você entende que são 3 mulheres, você entende que a história se passa em 3 períodos diferentes da vida. Então aí
você já começa a desdobrar tudo e entender que não é uma narrativa linear e é uma narrativa de 3 tempos. Então, por isso que existem outros nomes, porque o autor não queria fazer que a gente descobrisse isso. Porém, como eu descobri, porque fiz aquela associação com as 3 mulheres do Neil Gaiman, eu acredito que tenha sido uma forçação de barra essa questão de o porquê mudou o nome ou o porquê que manteve o nome do cachorro. Esse é o máximo de spoiler que eu vou dar, mas realmente achei a questão dos nomes um pouco forçação de barra, porque poderia ter abordado de uma outra forma pra gente não descobrir o que estava acontecendo, tá? Poderia ter chamado só de cachorro, ou cachorro que ficava ali nos jardins, não precisava ter um nome, não necessariamente precisava ter um nome. Enfim, acho que a abordagem foi um pouco diferente. Pra mim, forçou um pouco a gente não descobrir o que estava acontecendo, porque não teve muita justificativa pra mudar de nome, na minha opinião. Mas aí foi uma escolha do autor que não me agradou. Não teve nenhum erro, assim, só tô falando da minha humilde opinião. Mas eu acho que foram esses 2 pontos que forçou um pouquinho pra mim essa questão, mas eu adorei a escolha de realmente essas 3 mulheres, na verdade, serem apenas uma só. Acabou o spoiler aqui, não vamos dar mais spoilers, e com isso acabamos essa resenha de Ninféias Negras, uma história sobre assassinatos, arte, França, Giverny, Monet, amores e muitas cores, até rimou, olha só que beleza. No geral, eu acho que é um livro muito bom, que vale a pena se você gosta de um suspense, mas esteja preparado para essa lerdeza que é o meio do livro ali. Meu conselho é ler um capítulo por dia, que eu acho que vai amenizar um pouco esse cansaço, essa lentidão da leitura, tá? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Me deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou, se você não gostou. Lembrando sempre que se você for dar spoiler, comenta que tem spoiler, dá alguns espaços e aí fala o que você quiser falar ali nos spoilers pra não estragar a experiência do amiguinho. Vamos bater um papo. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal pra não perder as próximas resenhas de livro. E um beijo. Tchau!